Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ele. e a Torá. Essa semana é a Parashá Ki Tetzê, quer dizer, quando saíres. O Eterno está dando instrução a seu povo de como eles agir quando eles saíssem para a guerra, para enfrentar seus inimigos. É disso que vamos falar. É um dos assuntos, né? São vários assuntos dessa Parashá. Essa Parashá abrange Deuteronômio 21:10 até o capítulo 25:19. Haftará, Isaías 54, do versículo 1 até o 10. E a Brit Hadashah, Novo Testamento, Mateus 5, 31-32, capítulo 19, do 3 ao 12, 22, do 23 ao 32. Vamos lá, então? Preparados? Então vamos lá. No versículo 10 diz assim: Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levarás prisioneiros. E tu, entre os presos, vires uma mulher formosa à vista e a desejares como esposa, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as suas unhas, e despirá as vestes do seu cativeiro, e se hospedará em tua casa durante um mês completo. Ela poderá plantear e lamentar seu pai e sua mãe. Depois desse período de luto, tu poderás chegar a ela e oficialmente desposá-la, e ela será tua mulher. Contudo, com o passar do tempo, se não te sentires feliz com ela, tu a deixarás partir em liberdade. Tampouco a trarás como escrava, pois a tens humilhado, forçando-a a viver matrimonialmente contigo. É interessante esse comando, esse mandamento do Eterno. O que acontece? Quando as pessoas saíam para guerrear, eles pegavam as mulheres, né? E hoje acontece, até hoje, assim, as mulheres que mais sofrem. E não era diferente com Israel. Porque Israel, lembrando, gente, que eles ficaram em cativeiro, como escravo, muito tempo no Egito. Então eles aprenderam culturas pagãs, eram violentos. Então pagãs? Pessoas que não têm Deus, têm outro Deus, adora outros deuses, né? No caso do Egito tinha um monte de Deus. Então eles aprenderam a cultura daquela época. Então eles ficaram frios. Então eles faziam isso também. Entrar no país, lógico, Deus dava os inimigos na mão deles, eles acabavam ganhando e pegavam as mulheres. Mas o Eterno sempre se preocupou até com aquele povo que não é povo dele. Então ele fala assim, porque ele pega umas mulheres só pra abusar, né? E aí o Eterno fala, não, você vai pegar as mulheres, elas vão ficar feias, careca, vão estar desarrumadas, vai estar sempre pranteando. E mesmo assim, depois de um mês, com ela com toda essa aparência, você ainda quiser ficar com ela, casar com ela, é sinal que realmente, verdadeiramente, você a ama. Aí você pode casar. E se depois desse tempo você não querer mesmo ficar com ela, realmente não querer... Só foi pela aparência. Exatamente. Aí o Eterno fala, dispensa ela, sem viver como escrava, que ela já sofreu demais. Manda ela embora e ela vai viver a vida dela. Agora vamos falar acerca dos filhos desobedientes. Adoro essa parte. No verso 18. Por que você adora essa parte? Que agora é para você aprender, né? Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde que não obedece à voz de seu pai, de sua mãe, ainda castigado não lhe der ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e levarão aos anciões da cidade à sua porta. E lhe dirão, este nosso filho rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Viu, Breno? O que é beberrão? A gente pode até apedrejar. Beberrão é que bebe, embriagado. Você viu? Ficar sendo desobediente na hora que... Mas filha não bebe. Então, pois é. Vou falar sobre isso. Então, assim, às vezes a gente ouve no meio gospel, né? Que, se você quer seguir a lei, então você tem que apedrejar seus filhos. E tem todo um estudo em cima disso, né? Primeiramente, é que eles tinham as pessoas os anciões, que eles, entre eles, decidiam, né? Que depois ficou sendo sinédrio. Hoje não tem nada disso, né? Fora que nós vemos, né, como meu filho olhou aqui, não era criança, né? Às vezes você ouve assim, pensa que é criança. Beberrão, quer dizer que já era adulto. E você vê que ali
falou, foi castigado, ó. Teve disciplina, né, antes disso. E como eu te falei, né, os hebreus eram uns 2 milhões de pessoas, sem outras leis, 2 policiamento. bilhões? Milhões. Então, assim, eles eram obstinados, eles tinham acabado de vir, de ser liberto, vivendo em uma sociedade que era adúltera, que era violenta, que era pagão. Então, imagina 2 milhões de pessoas que eram ruins, né? 2 milhões de pessoas que obstinadas. Então, por isso... Milhões. Então, por isso que o Eterno... Você pode ver aqui no final do versículo, quando fala assim que seria apedrejado, né? No 21, fala assim: assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel virá e temerá. Você vê que sempre Deus está falando, e eles vão vir e vai temer. Que era para quê? Era como exemplo, para que não acontecesse isso novamente. O Eterno não tinha alegria nisso, mas era para que todos pudessem ver e não fazer mais, para não ter esse tipo de ocorrência em Israel. Apenas assim, teve 2 vezes relato na Bíblia, né? Então, não é desejo do coração do Eterno. Agora no versículo 23, se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na... suspenso em uma árvore? Quando a pessoa é crucificada, fica pendurado, né? No madeiro. Então, seu Mas cadáver... madeira não é uma árvore. É feito, né? Não é feito de madeira? Seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado em madeira está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o eterno Senhor teu Deus te dá como herança. Interessante que o apóstolo Paulo diz em Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Interessante, viu, Breno? Quando você estiver lendo na Bíblia e escutar está escrito, é porque está escrito mesmo. E está escrito no Antigo Testamento, é só procurar, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido compilado, né? Então ele estava realmente falando do Antigo Testamento. E ó, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite, pois a pessoa se torna maldito, né, ali, e se torna desprezado por Deus ali, né? E Yeshua, ele não foi desprezado, mas Yeshua, ele... Quando foram quebrar as pernas, ele já estava morto, né? Porque eles estavam com pressa, porque ia ter a festa. Então, realmente, ele não ficou à noite, né? Não passou a noite ali pendurado. Agora, o capítulo 22, no versículo 5, vamos falar a respeito das vestimentas. A mulher não deverá usar roupa masculina e o homem não vestirá a roupa de mulher, pois o Eterno, seu Deus, tem aversão por toda pessoa que assim procede. Ou seja, é interessante esse versículo, né? Porque não quer dizer que toda mulher tem que usar saia e o homem calça, essas coisas. Não é assim, porque na Escócia, por exemplo, todo mundo usa saia. Mas por quê? Aquela é a roupa masculina. Então o Eterno não está falando se é saia, se é calça. O Eterno está falando para você não usar roupa de homem. Por exemplo, as nossas calças jeans, tem calça jeans para mulher e para um homem é um outro modelo, não é a mesma coisa. Então você não vai pegar aquela calça jeans que é feita para o homem e usar, ou o homem para mulher, vice-versa. Roupa feminina com mulher, roupa masculina é homem que usa. Entendeu, Breno? Sim. Pois é. Agora vamos falar de Deuteronômio 22, 6. Se de um caminho entrares algum ninho de ave em alguma árvore, ou no chão com passarinho, ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos, sobre os ovos, não tomarás a mãe com filhotes. Deixará ir livremente, a mãe e os filhotes tomará para si, para que te vá bem e prolongue seus dias. Nós já falamos sobre isso, né, porque é uma repetição. Até não sei se você lembra, Breno, que você falou que acontecia isso, que era para a mãe não ver que a gente estaria pegando os passarinhos. Ou seja, um cuidado do Eterno com os animais. E isso é interessante, que isso abrange não é só passarinho, é tudo que é animal. E às vezes a gente vê pessoas judiando de animal, até crianças judiando de animal. E isso não é certo, né? É tido como o menor mandamento, e Yeshua fala, né? Em Mateus 5,17, que aquele que não guardar o menor mandamento será pequeno no reino dos céus. Então o menor mandamento é o quê? É essa parte dos animais. Então para você ver a importância de você tratar muito bem os animais. E agora nós vamos ver a seguir que o Eterno se preocupa até com a nossa moradia, né?
no verso 8 diz assim: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a tua casa culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia no terraço. Então olha que interessante, né? Pra gente deixar até a nossa casa segura. Por exemplo, eu moro aqui no terceiro andar, eu coloquei grade, né, na minha janela. Anteriormente eu morava num apartamento que era o 18º andar, então a gente tinha tela de proteção, porque às vezes poderia visitar até criança, né, e até na minha casa também com meu filho. Então o Eterno se preocupa até nesses pequenos detalhes. Deixa uma casa segura, porque já pensou? Se alguém cair ali dentro da sua casa, né, para que você não se torne ali culpado pela pessoa, né? Então a gente vê nesses pequenos detalhes que o Eterno verdadeiramente se preocupa conosco, né? Agora vamos falar a respeito dos votos. O Eterno diz assim: quando fizerem uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois o Eterno teu Deus exige que um voto seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. Sendo assim, se te abstens de promessa e votos, não haverá como seres culpado desse pecado. Ou seja, se você vai fazer um voto, uma promessa e não consegue cumprir, é melhor não fazer. Porque se você não fez, não vai ter nada a se cumprir. Então você está livre de pecado. Agora, se você fazer um voto, você cumpra. Porque senão você faz um voto e não cumpre, você estará pecando, né? Quantas vezes a gente faz algum voto? Olha, até tal dia eu vou deixar de comer isso, eu vou fazer... E às vezes você vai lá, ai, mas eu não consegui, não aguentei. É muito sério, né? Então é melhor que não se faça, é voto de tolo, é melhor que não se faça nenhum voto. Agora vamos falar a respeito da lei do casamento, que encontra-se em Deuteronômio 24. Desculpa, acerca da lei do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casar, se ela saindo de casa for se casar com outro, e se este outro aborrecer lhe lavrar o termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este homem que tomou para si mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminado, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança. Então assim, o que ele está falando aqui? Você pode se divorciar, mas você não pode, se você casar com uma outra pessoa, depois você não pode separar dessa outra pessoa e casar com seu primeiro marido. Porque assim, gente, existe uma diferença entre repúdio e divórcio. São letras diferentes. No grego, por exemplo, repúdio é a palavra apolo. E essa palavra repúdio, apolo, a raiz dela, não me lembro agora a raiz, mas a raiz de separação física. Então o repúdio é quando você manda ela embora, de boca. Igual é a separação no Brasil, agora não tem mais, né? Mas antigamente você se separava de corpo durante um ano e depois vinha a carta de divórcio. Então, o que Yeshua fala em Mateus 19, ele está falando, vamos ler aqui. E aconteceu que, os fariseus também vieram até ele, tentando e dizer-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, repudiar, apólio, mandar embora. Porque assim, antigamente, naquela época, os homens repudiavam a mulher por qualquer motivo. Fez uma comida mal feita, apertou a pasta de dente errado, enfim. Algum motivo assim, eles repudiavam. Só que eles não separavam, eles não davam a carta de divórcio, porque era um custo. Então eles só mandavam embora. E é óbvio que essa mulher, ela não estava divorciada. Se ela se casasse com outra, ela cometeria adultério. A mesma coisa hoje, a mulher é separada e aí ela casa com outro, é adultério, ela não está divorciada, ela não está divorciada no papel, entende a diferença? E aí Yeshua responde: não tens lido aquele que fez no princípio macho e fêmea fez? Portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, os dois serão só carne. Então, lembrando que não é desejo do Eterno separar, que nós se divorciando, mesmo sendo repúdio e divórcio algo antagônico, Yeshua nunca planejou, Deus, o Eterno nunca planejou o divórcio. Ele quer que quando nós, por isso que é sério o casamento. É uma união que você deixa pai e mãe e se torna um só corpo. Mas por causa da dureza de coração do homem, o Eterno permitiu o divórcio. Entendeu? Então assim, se você se divorcia e casa com outro homem, você não está cometendo adultério, porque divórcio é diferente de repúdio. Não é algo do agrado do Eterno, mas você não está cometendo adultério. Porque uma coisa é o repúdio, que é a palavra pólio, que até na sua raiz quer dizer separação física. Olha só, na raiz dela quer dizer separação física.
E outra coisa é a carta de divórcio, que é a palavra apostasia, se divorciar, né? Então, o Eterno sempre quis o casamento, a união, porque nós somos um só corpo com o nosso marido. Mas caso por algum motivo, às vezes a gente sabe aí no mundo, né, tem aquele caso de agressão física, então você sabe que não dá mais para manter o casamento, aí você pode se separar. E se você se divorciar, se você casar com outra pessoa, você não está cometendo adultério, porque você foi divorciada na lei dos homens, que até em Romanos 13, né, o apóstolo Paulo fala também da lei dos homens, né, que é aceito para você respeitar. E pela lei, tanto de Deus como dos homens, a gente estaria livre para casar novamente, né? Então, lembrando, repúdio e divórcio são coisas antagônicas. E lembrando também, diferente. Divórcio é uma coisa, repúdio é outra coisa. Então, assim, mas mesmo com essa explicação, quero deixar aqui bem claro que não foi plano do Eterno, nunca foi plano do Eterno, e por isso que Yeshua disse. Aliás, em Mateus 5, ele também fala, deixa eu só pegar aqui, pronto. Isto foi dito, quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio, ou seja, repudia, dá carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério a qualquer que casar com ela, ou seja, repudiou e ela casou com outro, quem casar com ela vai se tornar adúltero, e é lógico, né, que vai se tornar por conta que ela só foi separada, ela só foi repudiada, ela não foi assinada ali um termo de divórcio. E aí ele termina, quem casar com a divorciada comete adultério. Igualmente ouviste que foi dito em tempos antigos. Aqui, pessoal, eu achei aqui a partícula, é a partícula apo da palavra apólio, então a raiz dela é apo. E quer dizer distância, separação física, distância de um lugar, para você ver como tem a ver com a separação física do corpo, né? Bem, chegamos ao fim da paraxá. E o que você aprendeu, Breno, com essa paraxá? Eu aprendi que não pode adulterar, aprendi que antigamente lá em Israel eles pegavam as mulheres, raspavam, deixavam ela com uma aparência horrível para ver se realmente o homem gosta realmente dela. Mulheres que eles pegavam na guerra, né? Na guerra. Como refugiados, né? Uhum. O que mais você aprendeu? Acho que foi só isso. Meu Deus, eu falei tanta coisa. Sim, mas olha só, aprendi várias coisas legais, importantes. Tá bom, gente, terminamos mais um vídeo. Quem curtiu, deixa aquele like, compartilha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Ele e a Torá.